porque o ato de contar história para uma criança é muito importante na vida dela, é muito importante. Oi, eu sou a Joana e hoje eu vou contar umas histórias da Carochinha, na verdade, umas histórias da Aninha, que Ana é minha mãe e fazia o quê? Me contava histórias, então eu vou contar as historinhas que minha mãe contava pra mim, pra vocês entenderem mais ou menos o que é trabalhar com a imaginação da criança. Quando eu era bem pequena, né, a minha mãe fazia muitas viagens para o interior com meu pai. Ela ia para a Vila Fátima com o meu pai e, obviamente, com toda a renca de filhos dela. Eu sempre fui uma criança que enjoava muito rápido em carro, né? Enjoava, assim, de querer vomitar. E por causa disso, a minha mãe sempre andou com umas bolinhas, assim, de algodão embebidas em álcool. Por quê? Porque se eu começasse a passar mal ou dentro do ônibus ou dentro do carro, ela dava álcool pra gente cheirar. Ainda bem que era pra cheirar, né? Já pensou se fosse pra beber? A minha mãe sempre teve uma imaginação muito fértil, acho que até um tanto mais fértil do que a minha. Porque durante as viagens eu já queria que a viagem acabasse, porque eu sou ansiosa de natureza, pelo jeito, né? Nasci ansiosa. Então, quando a gente fazia viagens muito longas, a minha mãe começava a inventar historinhas, né? E tem uma que eu nunca vou esquecer, que era a história da vaca do maiô de bolinha. A história era o seguinte: no caminho para Bragança existem várias fazendas. Então, nesse caminho a gente via várias vacas, bois, bezerro, cavalo, enfim. E aí a minha mãe sempre inventava uma história que naquele pasto ali tinha uma vaca vestida de maiô de bolinha que saía para pegar sol. E eu passava a viagem inteira catando com a vista essa vaca. Obviamente, eu nunca vi a tal da vaca de maiô de bolinha, mas eu acreditava piamente que ela existia e que uma hora ela iria aparecer pegando sol de óculos escuros, deitada com a perna cruzada. É assim que eu imaginava que eu ia ver a vaca. Nunca vi, mas a minha mãe me fazia procurar durante um bom trajeto a vaca do maiô de bolinha. E assim ela ia enrolando a viagem toda sem ter um filho, né, esperneando, gritando, fazendo birra dentro do ônibus, porque não queria mais estar ali. E assim, ela contava isso tudo fazendo as vozes, né, interagindo e encenando. E, obviamente, a gente ficava completamente entretido no que ela estava falando. Isso fez a nossa imaginação ser ativada em 1000%. E hoje eu consigo, né, imaginar histórias fantásticas, viajar, me envolver com as histórias que as pessoas contam e contar histórias com uma carga de detalhes que eu agradeço muito à minha mãe, porque, afinal de contas, quem me ensinou a contar história foi a minha mãe. Eu tô contando essa experiência para quem sabe você que está aí assistindo e tem um filho, uma filha, um sobrinho, um primo, não importa, tem uma criança, faça isso por ela, porque isso vai ajudar na criatividade, isso vai ajudar na concentração. Então, você que está aí, conte-se uma história, porque vai ser importante tanto para você quanto para quem está ouvindo. E antes de contar qualquer outra história ou de sair por aí contando a história da sua vida, não te esquece, dá um like bem aqui do lado. E aproveita que tu já deu um like e tá querendo ouvir as minhas outras histórias e te inscreve. Beijo e tchau!